Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman com vocês e olha só meu amigo ciclista, olha só meu amigo corredor, meu praticante de exercício de resistência. Esse vídeo artigo aqui é especial. Esse vídeo artigo aqui, uma meta-análise completaça 2025, falando sobre estratégias de distribuição de intensidade. Quanto eu tenho que treinar em cada intensidade para ter um bom rendimento, para eu ter uma melhora do meu VO2 máximo? Vem comigo e nós vamos destrinchar esse negócio. Então tá, gente, olha só. Vídeo artigo novinho, 2025, uma meta-análise muito consistente, muito importante, um grupo de autores muito grande. Vou te trazer a minha tela aqui para ti. Olha lá. Meta-análise 2025, o grupo de Israel, do Canadá, França, Itália, são 19 autores, eu dei uma olhada na nacionalidade de cada um, é um monte de gente. Por quê? Por que essa importância? Numa revista da Sports Medicine, uma das principais revistas em termos de revisão e meta-análise. Então é o seguinte, ó, coisa de consistência, artigo de qualidade, e tu vai vir comigo para entender o que a gente está falando, tá bom? Olha só, atletas de resistência de forma geral, né, endurance, eles precisam acumular muito treino para ter o seu rendimento potencializado, né? E normalmente esses treinos têm acontecido em baixa intensidade, é o que hoje se preconiza em termos de treinamento. Nós temos vários modelos aí de treinamento, eu já vou te falar sobre eles, ou dando uma ênfase para treinos mais de baixa intensidade, ou dando ênfase no treino moderado, alguns treinando mais com alta intensidade, outros treinando menos em alta intensidade. E a pergunta é aquela, né? Qual deles pode maximizar as respostas em termos de rendimento, principalmente no rendimento e principalmente no VO2 máximo, que é uma das variáveis mais importantes quando se fala em provas de endurance, tá bom? Então o objetivo do estudo é avaliar qual modelo de distribuição de intensidade gera maiores ganhos no VO2 máximo e na performance de atletas de resistência. Muito bem, como é que foi feito esse estudo? Uma revisão, obviamente, meta-análise, né? Buscando dados em vários buscadores até 2024, bem recente. Importante que deveriam ser atletas, né? Não só de elite, mas atletas que treinam regularmente, onde a ideia principal é que tivesse comparado pelo menos um modelo polarizado com outros modelos de treinamento, né? E que tivesse ou o resultado de VO2 máximo ou um resultado de time trial, né? Que é aquelas provas simuladas que você faz em que você tenta baixar o tempo. Então, o cara era avaliado no começo, usava uma estratégia de treino, avaliado depois para ver o que aconteceu. Foram incluídos 13 estudos, né? Desses 13, todos avaliaram o VO2 máximo e 10 avaliaram a performance no time trial. E a qualidade dos estudos foi considerada entre 60% e 70% dos estudos com uma qualidade moderada e baixo risco de viés, ou seja, bons estudos que deram conta do recado. O total da amostra representou 348 atletas, sendo que a grande maioria de homens. Então, essas respostas a gente pode acreditar que são muito mais destinadas a homens, embora que, teoricamente, a gente saiba que possa ser muito parecido com as mulheres. A faixa etária variou dos 17 aos 41 anos. Nós tivemos 150 atletas recreacionais e 198 competitivos, ou seja, quase meio a meio. E aqui é importante, nós tivemos estudos com corrida, ciclismo, triatlo, ski cross country e remo. Então nós tivemos vários estudos onde a maioria acabava tendo na corrida e no ciclismo, tá? O VO2 máximo de 46 a 68. Então pelo esse VO2 você vai ver que não tem gente muito mal, mas também não tem atleta de elite, né? A elite vai com VO2 mais alto que isso, 70, 80 para cima. Então temos aí uma galera que pode ser que represente bem você ou não, e aí cada caso é um caso. Vamos lá. Primeiro, assim, ó, alguns conceitos importantes que eu já trouxe em outros vídeo artigos. Eu vou botar um dos artigos, eu vou te trazer depois, onde a gente tem que entender o que é zona de treinamento, como é que se determina a intensidade. Esse aqui é um recorte do próprio artigo, tá? Onde a zona 1 ela é demarcada pelo primeiro limiar de lactato ou limiar ventilatório até antes disso, quer dizer, até o primeiro limiar. A zona 2 é entre o primeiro limiar e o segundo limiar de lactato ou ventilatório, que é o limiar anaeróbico, mais conhecido na literatura e usualmente. E o terceiro nível é acima do segundo limiar, que corresponde a uma zona anaeróbica, treinos de alta intensidade, certo? Se nós formos olharmos para este gráfico aqui, a gente vai simular aqui uma medida de limiar ou de lactato. Aqui nós vamos ter a potência ou a velocidade, né? Aqui potência pensando no ciclismo, né?
velocidade, se nós formos pensar na corrida, cada prova vai ter o seu marcador, e a gente vai ter assim, você vai fazendo o tempo em uma determinada intensidade, à medida que o teu corpo vai reagindo, o lactato aqui, essa unidade aqui é em lactato, ele se mantém estável por um tempo, e assim que a gente percebe um primeiro incremento desse aumento de lactato ou do limiar ventilatório, né, de forma um pouco mais exponencial, a gente considera isto como sendo o primeiro limiar, né? Na medida que eu aumento a intensidade, esses meus comportamentos fisiológicos também aumentam, até que ele chega num ponto em que ele aumenta de forma bastante exponencial, né? Ele supera os 4 milimol de lactato, que é um número base que se usa na literatura, ele oscila um pouco, mas é mais ou menos isso. Então, esse aumento exponencial, aquela hiperventilação, aquele momento em que você começa a ter um déficit maior de oxigênio no seu músculo, ele acaba acumulando lactato e outras respostas fisiológicas. E isto representa uma zona anaeróbica. Então você tem a zona 1 sendo aquele treino leve, aquele treino regenerativo, aquele treino mais fraco. Você tem a zona 2, opa, desculpe, a zona 2 em que você tem um treino mais moderado, né? Podendo chegar próximo do limiar, né? Entenda esse moderado não como um treino fácil, pelo contrário, um treino com bastante consistência. E nós temos o treino 3, a zona 3, que é uma zona que normalmente se representa os treinos anaeróbicos, de tiro, de HIIT e outros treinos intervalados, né? Importante dizer que essas 3 zonas são as formas mais tradicionais de se prescrever. Obviamente que alguns ainda dividem isso em mais vezes, em 6, 7 zonas, né? Você pode botar aqui no meio um aeróbico mais intensivo ou um aeróbico mais extensivo, um anaeróbico mais extensivo ou intensivo. Enfim, existem nomenclaturas diferentes, divisões diferentes, mas é importante entender esse processo fisiológico e essa distribuição de intensidade, pelo menos nesse patamar. Bem, falando isso, o que são os modelos de treinamento? Os estudos aqui que nós trouxemos aqui compararam 5 tipos de estudo. O treinamento modelo polarizado, onde você treina 75% na zona 1, leve, 5% na zona 2, no moderado, e 20% em alta intensidade. Basicamente, a zona 1 sempre é maior que a zona 3, que é maior que a zona 2. Esta é a lógica. Óbvio, gente, que esses números aqui são números aproximados, né? A ideia é sempre que isto aqui aconteça, né? A zona 1 maior que a 13 e que a 2. E aí você tem essa distribuição. No modelo piramidal, você tem a mesma coisa, bastante treino na zona leve 1, você só inverte um pouco aqui, onde você tem mais percentual na zona 2 e menor na zona 3, né? Então, os treinos de alta intensidade são menores do que os treinos moderados. E o treinamento de limiar, eu não sei como é que você treina com seu atleta aí, mas eu acredito que é um treino muito comum que a gente encontra na galera normalmente, ou seja, bastante treino na zona moderada, a zona mais utilizada é a zona moderada, ali próximo do limiar, abaixo dele. Você tem poucos treinos na zona de alta intensidade, e você tem uma quantidade bem consistente no limiar. O treinamento de alta intensidade, a ênfase é no treinamento de alta intensidade, como já diz o próprio nome, e o treinamento de baixa intensidade, ele praticamente é 100% em baixa intensidade em zona 1. Então, olha só, eu fiz um gráfico aqui para você visualizar um pouco melhor as diferenças, né? E a gente vê isso claramente, né? Onde o foco principal aqui nesse estudo acaba sendo no polarizado e no piramidal. Por quê? Porque foi onde tiveram mais estudos. Se eu não me engano, nesses modelos aqui de limiar, de alta e baixa, era 1 ou 2 estudos apenas que foram localizados. E aqui nós temos 4, 5, 6 estudos em cada um. Então, esses dois aqui, logo eu vou falar um pouco mais, apresentaram maior consistência. E o que a gente vê nesses dois? ênfase no treino de baixa intensidade. Olha só, gente, 75% do treinamento é intensidade baixa. Veja bem, não estamos falando em estar treinando que nem louco toda hora. O que muda aqui nesses dois modelos é que num você tem um percentual maior de alta intensidade e no outro você tem um percentual maior em moderada intensidade. E se nós formos pensar na parte prática, e deixa eu te trazer isso, que é importante, não tenho como medir lactato, não consigo medir o limiar ventilatório, eu não consigo. Gente, olha só, uma proposta muito simples é você usar a escala de percepção. Se você usar a escala de percepção de Borg, a RP de Borg, Rating Perceived Exertion, né? Você vai ter ela de 6 a 20, onde 20 é um máximo esforço e 6 é nenhum,
onde nós temos a literatura dizendo que o primeiro limiar é em torno do nível 13, um pouco intenso. Então, quando se fala em 75% de treinos leves, são treinos abaixo do 13. São treinos em que você vai correr, pedalar, nadar, remar, onde você vai dizer, ó, esse treino está leve. Gente, não é treino moderado. Não é dar uma cansa. Claro que tu vai cansar, claro que tu vai ficar várias horas pedalando nessa intensidade e no final vai ter dado um resultado em termos de desgaste. Mas durante o exercício você não pode sentir ele pesado. Você não pode sentir ele intenso. Você tem que sentir ele no máximo um pouco intenso. Senão você tem que considerar ele como um leve. 75% desse tempo. E o segundo limiar a gente encontra lá na intensidade 16, 17. Né? Dependendo provas, a literatura traz em torno disso. Ou seja, treinos moderados são aqueles treinos que acontecem entre o 13 e o 17. Um treino pesado. Esse é o treino moderado. Aliás, moderado não existe na escala de Borg. Para quem não estuda tanto ela, não existe o moderado na escala de Borg porque o moderado gera muita dúvida em termos de interpretação das pessoas. Esse é assunto para outra hora. Então, esse é o moderado. E o treino intenso é esse que está acima do 17. Tá? Então, se você não fez nenhuma avaliação, embora existam estratégias muito simples de se avaliar, gente, vou dizer para ti, você consegue fazer testes simples para identificar isso. Uma hora dessa eu faço um vídeo sobre, que você pode ter definido exatamente as suas zonas de treinamento, tá bom? Dito isso, não esqueça de te inscrever no canal, somos mais de 1000. Quero também assim, ó, agradecer ao ciclista e ao corredor, é uma galera que vem junto nos meus vídeos, são os vídeos que eu tenho mais visualização, são os vídeos que a galera mais curte e interage. A minha live com o Fossati foi a live que estourou com tudo aqui. Então assim, ó, brigadão quem tá acompanhando. Olha só, ó, isso aqui é conteúdo que é para ti. Tá aqui, dá uma estudada, dá uma escutada, tá no Spotify, tá no YouTube. Te inscreve lá no YouTube e vem comigo falando sobre treinamento de força para essa galera, volume de treinamento semanal e um monte de coisa. E agora essa preciosidade desse artigo aqui, que eu tô super emocionado. Vamos aos resultados, chega de blá blá blá, chega de conceitos iniciais, vamos ver o que esses caras encontraram. Olha só, tá aqui os resultados da meta-análise, comparando os diferentes modelos, o polarizado com os demais, e de forma geral, não foram encontradas diferenças significativas entre os modelos, nem no VO2 máximo, nem no desempenho desses caras. Quando comparado exclusivamente o modelo polarizado com o piramidal, né, eles apresentaram desempenhos semelhantes também no VO2 e na performance. É importante se dizer que houve uma correlação muito fraca entre ganhos de VO2 com melhora de performance. Lembra que VO2 é ponto base, é a base para você ter um bom desempenho. Depois que você tem essa base, o VO2 máximo já não é mais o determinante para dizer quem é o melhor e quem não é. Por isso a gente encontra resultados que nem esse que a literatura já tem mostrado. O VO2 precisa ser alto, mas depois que ele é alto, ele não quer dizer que quem tem um VO2 mais alto é o que vai determinar, porque outros fatores influenciam nisso e a gente vai falar depois. Agora o detalhe aí, para você não ficar triste aí, é que esse estudo mostrou que o desempenho, os resultados vão variar conforme o nível de atleta. Isso mesmo. Olha só o que esses caras encontraram. Aqui nós temos vários gráficos lá e você pode acompanhar no artigo. O artigo vai estar aqui na descrição, né? Não quero te enganar, estou te trazendo o que eu entendi, como eu interpreto esse artigo. E olha só, os atletas competitivos encontraram uma resposta mais favorável em direção ao treino polarizado. E os atletas recreacionais, aqui nós temos 5 artigos e aqui nós temos 4. Os atletas recreacionais encontraram um modelo mais favorável ao piramidal. Observem que praticamente 3 estudos estão para o lado de cá, um no meio. Aqui nós temos 4 estudos para o lado de cá e um para o outro lado. Então, observe. E aí, quando a gente compara este com este, a gente encontra, na média, um resultado semelhante, obviamente, mas quando você compara estatisticamente, houve diferença significativa entre os dois modelos. O que isso quer dizer? Se você tem um atleta competitivo, ele tem uma melhora, nesse caso aqui, a melhora foi maior do VO2 máximo com o treino polarizado. Se você tem atleta recreacional, você tem um resultado mais expressivo no VO2 através do modelo piramidal. Essas diferenças foram significativas e elas não tiveram influência de outros covariáveis, como a idade, o esporte que foi praticado, a duração semanal, o tempo de treinamento, o nível do atleta, a distância. Então, assim, esse conceito aqui, ele pode ser muito bem entendido para várias situações,
independente dessas covariáveis, tá? Então ainda, né, a gente sabe que não houve uma influência do tipo de forma como eles determinaram as zonas, se foi por frequência cardíaca, se foi por latato, ambos acharam o resultado semelhante. Importante entender que as amostras, apesar de não ser 340, apesar de nós termos 13 estudos, apesar de nós termos uma meta-análise com vários estudos, nós ainda temos amostras pequenas, principalmente no modelo de limiar, o modelo de alta e baixa intensidade. Então, dizer que esses modelos são exatamente iguais ao polarizado e piramidal é um pouco arriscado, né? Um pouco arriscado porque, como a gente teve poucos estudos, a gente pode ter aí 2, 3 estudos novos que direcionem para um lado e a gente tem outro entendimento. Então, apesar da gente hoje dizer que isso foi, todos tiveram um comportamento igual, a gente tem que ter mais estudos para garantir. Lembrando ainda, né, que a gente falou que a correlação foi fraca entre o VO2 e o tempo de performance, outros fatores influenciam, a gente já falou sobre isso, né? Inclusive, a importância da economia do movimento, do treinamento de força na melhora da economia do movimento, que é um daqueles artigos que eu te falei. Então, melhorar a economia de movimento também melhora a performance, independente de VO2, assim como a tolerância ao lactato, ou seja, tolerar esforços e intensidades mais altas, né? Então, precisamos de mais estudos para ter uma resposta um pouco mais consistente do que a gente viu até então. Tá? Então, de forma geral, o que a gente pode pensar em aplicação prática? E aí eu quero que tu entenda isso, e se você entendeu isso, está tudo certo. Eu acho que eu já tenho que pedir para o pessoal, vai direto para o fim do vídeo, que lá que tu vai entender. Mas, obviamente, que eu sei que tu é um cara que gosta de estudar, gosta de entender os porquê, você está comigo aqui e está entendendo tudo. Nenhum tipo de treinamento de distribuição de intensidade é superior um ao outro, tá? Mas você tem que adaptar ao nível do atleta. Então, veja bem, aqui o nosso gráfico, esse gráfico feito especialmente no Excel para ti aqui, mostrando as zonas, indicando que atletas competitivos têm um resultado melhor quando ele tem uma distribuição de treinamento maioritariamente na zona 1, leves, treinos leves, e em segundo lugar, 15, 20% em treinos de alta intensidade. E aí você vai ter poucos treinos, 5, 10% em treinamento moderado. Atletas recreacionais já muda um pouco essa história. Muda para um modelo piramidal, a prioridade continua sendo treinos leves, o moderado ganha um percentual um pouco maior e os de alta intensidade um pouco menor, né? Então, me parece lógico que um atleta que está começando, que ainda não está tão consolidado as suas adaptações, me parece lógico pensar que ele vai ter menos treinos de alta intensidade, né? Metade do que seria de um atleta de alto nível. Agora, se você é atleta competitivo de alto nível ou não é, bem, faça um teste de VO2, né? Se o seu VO2 está mais perto do 40, você é um atleta recreacional. Se o seu VO2 é um pouco mais perto dos 60, você é um atleta competitivo. Porque foi aqui os parâmetros que foram encontrados nesse estudo, entre 40 e 60 e pouco, né? Então é isso, gente. Então, aí olha só, para fechar a conta aqui, ó, quero só te dizer o seguinte, ó, olha quem eu estou trazendo para minha live dia 27 de abril. Se tu não vai assistir ela, tá assistindo, isso já passou, já foi o 27 de abril de 2025, vai lá olhar na barrinha ao vivo no YouTube, vai estar lá. Vou trazer o meu amigo Andrei Ashkan. O cara tem a corrida perfeita, é o cara que participa de maratona, é o cara que treina, um dos maiores grupos de assessoria de corrida que nós temos aí disponível. Então é o seguinte, ó, fera, vou trazer uma fera e eu tô louco para conversar com ele, tenho certeza que vai ser um papo do caceta. Tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui para minha tela, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para te dizer. Eu só quero te agradecer, quero te agradecer que está me acompanhando e me ajuda esse vídeo a estourar. Manda para todo mundo, porque este aqui é o conteúdo que todo treinador de corrida, todo treinador de ciclismo tem que entender. Isso aqui é evidência forte, isso aqui é evidência concreta, coisa boa que você vai poder usar na sua prática e vai direcionar os seus treinamentos, tá bom? Vem comigo, tamo junto, valeu!